O Ministério da Saúde confirmou mais um caso, ou um caso de óbito fetal no estado de Pernambuco, estado vizinho aqui, causado por transmissão vertical de febre oropouche, que acontece quando o vírus é passado da mãe para o bebê, durante a gestação ou no parto. De acordo com o Ministério da Saúde, no país há 8 casos em investigação, 4 em Pernambuco, mais 1 na Bahia e 3 no Acre. A doença já tem registro em 21 estados brasileiros. Eu falei que preocupa demais sobre esse assunto. Vamos chamar novamente o Carlos Daniel, que está ao vivo com um especialista para tirar todas as dúvidas sobre essa doença que vem preocupando demais, né, Carlos Daniel? E tem esse caso já registrado no estado vizinho aqui em Pernambuco e na Paraíba também. Oi, Carlos, bem-vindo mais uma vez. Exatamente isso, João. Acende um alerta gigantesco e precisamos reforçar a importância dos cuidados, formas de prevenção, até porque a doença ela é transmitida principalmente através de um mosquito. E agora, com esse registro da transmissão vertical, né, com o óbito aí desse bebezinho, a transmissão vertical ela acontece, como você também já explicou, durante a gestação ou também ali durante o parto desta mulher. E esta grávida, ela tinha 21 anos, é do estado do Pernambuco, ou seja, um estado vizinho ao nosso da Paraíba, que inclusive também já tem registro da doença. Agora há pouquinho eu falei que não, mas infelizmente nós já temos registro da febre oropouche aqui no estado da Paraíba. Então esse quadro aumenta e muito a preocupação. Por isso que nós vamos conversar a partir de agora com o doutor Fernando Chagas, que é infectologista, para explicar, doutor, um pouquinho mais sobre como acontece essa transmissão vertical. Bom dia. Bom dia, João, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, já víamos investigando esse caso, né, da perda de um bebezinho. Isso sendo um alerta, já existem pesquisas no sentido da gente entender o que está acontecendo em relação à febre do oropouche e também às gestantes, porque desconfia-se e há uma série de situações que levam a gente de fato a crer que a doença ela pode passar para o bebê de uma forma tal que possa causar os mesmos problemas que a gente vê com a zika, que seria a microcefalia, que é o desenvolvimento incompleto da cabecinha do bebê, assim como também a má formação congênita como um todo e a perda precoce do bebê, né? Você imagina uma gestante contrair a doença e por conta disso perder o bebê e para o que a gente chama de um óbito precoce ainda dentro do ventre da mãe. Então é mais um alerta que a gente precisa ter no sentido da proteção a essa população especial, às gestantes, além dos idosos que também são muito frágeis à presença da doença e a crianças muito pequenas. Lembrando que outra informação importante que cada vez mais a gente vem observando é que o vírus ele não está sendo apenas transmitido pelo maruim, que é o principal mosquito de transmissão, mas ele também pode ser transmitido pelo Aedes aegypti e cada vez mais a gente está chegando aí à conclusão que ele também pode ser transmitido pela muriçoca, aquele mosquito que a gente tem muito dentro de casa, e aí entra o alerta de quem estiver com sinais e sintomas da doença, buscar o atendimento médico, porque se ele for de fato transmitido pela muriçoca, se você tem sinais e sintomas da doença, você está com a doença e a muriçoca picar você, a partir desse momento ela começará a transmitir para outras pessoas e aí sim a gente vai ter aquele mesmo explosão de casos, que é o que está acontecendo, por exemplo, em Pernambuco, que já está chegando a 100 casos, então a gente precisa evitar isso e nada melhor do que os cuidados, nada melhor do que evitar que esse vírus chegue até as nossas casas. Doutor, justamente sobre esse ponto, como a gente percebe, como o senhor explica para a gente, a doença ela pode ser transmitida até mesmo através da muriçoca, que está presente, né, dentro de casa, em ambiente de trabalho. Então, como se prevenir? Quais as formas mais acessíveis que a população pode se precaver contra essa doença? Os repelentes acabam sendo um grande instrumento de proteção. A gente podia dividir a proteção da seguinte forma. A proteção pessoal, que seria o quê? Você utilizar repelentes, especialmente as gestantes, no finalzinho da tarde, início da manhã. Roupas longas, claro, tá quente, o tempo é um pouco difícil, mas possível. E também a luta contra o mosquito. O combate diretamente ao mosquito seria a segunda forma. Como? Evitando água parada. Se você limpar sua casa, ao redor de casa, ali o quintal, uma vez por semana, você já diminui muito as chances do vírus proliferar por ali. Também combater onde mais possa ter, né? Tampinhas de garrafa, copos descartáveis jogados, qualquer recipiente que possa conter qualquer quantidade de água que acabe sendo criador do mosquito. Lembrando que agora não é só combater o Aedes aegypti, não é só combater o maruim, também a nossa muriçoca. Lembrando que o Aedes aegypti é aquele mosquito maior, o maruim ele é bem pequenininho e a muriçoca todos nós já conhecemos. É evitar mesmo repelentes e todo cuidado.
Outro fator que a gente observa e que chama a atenção é que as 2 primeiras mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde aconteceu na semana passada, foram de mulheres com menos de 30 anos, agora esse registro vindo do estado do Pernambuco, uma mulher de 28 anos. Quais são os grupos de risco? A idade pode ser também um fator de risco para a doença? A gente ainda está considerando os idosos mais frágeis, aquele período de maior fragilidade, e também crianças muito pequenas. Mas é como a gente estava conversando agora há pouco, né? Uma doença que, apesar de já conhecermos desde a década de 80, ela começou a proliferar agora pelo país e pelo mundo. Então, talvez tenha existido aí algum tipo de mutação que mudou, fez com que esse vírus se adaptasse não só à região urbana, que era um vírus mais de regiões rurais e de mata, e também se adaptasse a diferentes populações. Então, é muito cedo para a gente ainda determinar alguns fatores de risco associados à nossa população, né? E aí entra a importância de manter, de fato, a proteção a essas populações idosas, idosos, gestantes e crianças, mas toda a população como um todo, até porque quando um está com a doença, ele representa o foco de transmissão, do início da transmissão de todos os outros, porque a gente não passa pessoa a pessoa, né? Eu com doença não passaria, por exemplo, a você, de pessoa diretamente para pessoa, mas quando eu estou com a doença, se um mosquito me pica, ele passa também a pegar a doença e ele passa também a transmitir para outras pessoas. Então entra essa importância para a gente evitar essa explosão de casos. É um cuidado que precisa ser compartilhado por toda a sociedade. Doutor, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. João, eu volto contigo. Valeu, Carlão. Obrigado pelas informações. Agradeço aí o doutor Fernando Chagas.